Bem-vindos ao canal do Professor Dias Marley, estamos de volta, Cartola começando aí, várias novidades aí, scouts diferentes, maneiras diferentes de escalar. Então se você quer saber de todas as novidades e a gente já vai dar uma olhada no mercado, matar aquela saudade de escalar, vamos também analisar aí os bons e baratos, será que vale a pena, quais são as melhores opções para a primeira rodada, quais riscos valem a pena correr, quais são aqueles jogadores medalhão que tá valendo, vale escalar isso? Luizito Soares a 23 cartoletas, ele é o jogador mais caro do game, mas joga em casa, tá fazendo gol todo jogo, e aí, vai arriscar ou não vai? Então se você quer saber aí quais são as melhores opções, fica comigo, hoje é um vídeo inicial para você dar uma olhada na plataforma, vou até falar um pouquinho para quem nunca jogou, entender como é que joga. Aqui a gente dá dica de escalação toda rodada, então não fique de fora, beleza? Além do mais, se você for um inscrito no canal, você também pode participar da nossa liga gratuita, só para pura diversão, para você brincar aí o ano todo, beleza? Deixa o like e curte a vinheta. Vamos lá, ainda faltam 24 dias para os jogos começarem, mas você já pode dar uma olhada aí na plataforma. Inclusive, eu recomendo que você faça o login, porque se algum colega, algum amigo tá te convidando aí para as ligas, o seu time só vai aparecer como ativo a partir do momento que você fizer o primeiro login aí esse ano. Então, precisa logar, fazer as configurações básicas, ver se você vai mudar o escudo, tem alguns emblemas novos aí para você colocar. Então alguns detalhezinhos para você mexer, se você vai mudar a cor do time, quem sabe era a cor que estava faltando mudar aí para dar sorte. Então fazer esses ajustes para o seu time ficar ativo e aí você já poder ser convidado para as ligas. Inclusive aí falando em ligas, essa é a nossa liga gratuita do canal, a Liga Clássica, acabei de ativar ela, então você já pode mandar o convite aí, se inscreve no canal, manda o convite aí para você participar da nossa Liga Clássica, além, é claro, dos vários mata-matas que a gente vai fazer ao longo da temporada. Se você quiser já participar do primeiro mata-mata, deixa nos comentários aí o nome do seu time, deixa bem direitinho aí o nome do seu time nos comentários, que aí eu já posso te convidar para o primeiro mata-mata da temporada, beleza? Então já tô montando o mata-mata, deixando no esquema, só falta incluir o seu time. Deixa nos comentários aí o nome que eu vou pôr você para jogar com a gente. Vamos lá, no nosso layout de escalação não mudou muita coisa, a gente consegue visualizar bacana, mas uma das mudanças muito legais que teve aí para essa temporada é que o tempo aumentou, a gente vai ter até o último minuto antes do primeiro jogo da rodada começar para fazer a escalação. No ano passado era meia hora, já teve anos aí que foram 1 hora, 2 horas, então às vezes você dá aquela esquecida, quando você lembra o jogo já tá para começar e aí não dá tempo de escalar. Então agora você vai poder escalar, vai poder mexer no seu time até faltando 1 minuto aí para o início da primeira partida, e isso é muito bom porque dá uma margem para a gente muito legal de saber já os jogadores que vão jogar. Os primeiros jogos todos nós já teremos escalações, então já vai saber exatamente se aquele jogador que você escalou vai para o jogo ou se ele não vai para o jogo. Além de diversas outras notícias aí que podem influenciar, se de repente lá tá chovendo demais naquele jogo e você acha que pode atrapalhar o estilo de jogo do seu jogador que você selecionou. Então várias coisas a gente vai ter aí de ganhos de informação por conta desse aumento de tempo. Vamos dar uma olhada aí nos preços de cada jogador e como a gente faz a nossa escalação. Vamos começar aí pelo técnico, que desde o ano passado eu já falei muito para vocês que o técnico não é aquele jogador para você deixar por último, não. A gente escala aqui primeiro o técnico, até porque enquanto a gente escala o técnico a gente consegue fazer uma análise da rodada, dar uma olhada aí quais são os favoritos, e aí o próprio Cartola agora também com mais uma mudança, né, a mudança 2023 também, entendeu a importância do técnico e vai dar um ponto extra para o técnico que conseguir vitória. Então se o time do técnico que você escolheu venceu na rodada, ele ganha um ponto extra. Isso aí vai dar uma equilibrada na pontuação que o SG causa aí com os técnicos. A pontuação do técnico, para quem não sabe, é a média da pontuação de todos os jogadores. Sendo assim,
O SG conta muito, e acontecia muito de um jogo que acabava 0-0, por exemplo, então o técnico empatou, mas como foi 0-0 ele não tomou gol, aquele SG garantia uma média boa para o técnico, e ele acabava fazendo às vezes mais pontos do que um técnico que ganhou de 2-1 ou 3-1, porque aí sem o SG já dava uma equilibrada aí na média do time, beleza? Então eu acho que agora esse um pontinho extra aí para o técnico que conseguir a vitória, eu acho que é muito interessante, muito legal, foi uma mudança bacana aí para dar uma valorizada no técnico que vence, afinal esse é o objetivo, né? E falando em técnico, não podia ser diferente, né? O Abel aí, o técnico mais caro do jogo. Realmente, ano passado teve pontuações excelentes, teve rodadas que ele fez mais pontos do que os atacantes, mais pontos do que um gol. Então, o Abel aí com certeza tinha que ser o mais caro mesmo, tinha que mostrar aí o favoritismo, é sempre uma boa opção, inclusive nessa primeira rodada. Porém, a gente vai falar um pouquinho aí do patrimônio. As primeiras 3, ou eu até costumo dizer, as primeiras 5 rodadas são muito importantes para você ganhar patrimônio. Não dá para jogar cartola até o final aí com 100 cartoletas. Então você precisa adquirir mais cartoletas aí, ganhar patrimônio, enriquecer para poder jogar o resto da temporada tranquilo. Então tem alguns riscos aí da gente colocar jogadores muito caros, inclusive o técnico aí também muito caro, beleza? Então, mas vamos dar uma olhadinha aí nos técnicos possíveis aí que a gente tem. Um Mano a 12, Diniz aí a 11 cartoletas, mas tem um jogo mais difícil. Ó, Renato Gaúcho joga também em casa aí na primeira rodada. Então é sempre interessante fazer uma análise do confronto para a gente pensar aí que o técnico que tenha um jogo mais favorável talvez seja a melhor opção. Vitor Pereira aí tem se mostrado uma boa opção, analisando de começo, né? O Flamengo jogando em casa, vai pegar o Coritiba, ele está custando aí 9 cartoletas, não é um preço assim tão absurdo, então é uma das opções interessantes. Talvez o Fernando Lázaro também, o Corinthians também joga em casa contra o Cruzeiro, 6 cartoletas, pode ser interessante, tem algumas boas opções aí pra gente analisar. Vou deixar aí o Vitor Pereira por enquanto, mas é claro que próximo da rodada começar, lá já vai ter um vídeo específico da primeira rodada, fazendo uma análise dos confrontos, analisando todos os detalhes e aí sim, fechando qual é a melhor opção, tá bom? Mas por enquanto, é uma opção aí, algumas opções aí que são mais interessantes, aqueles indispensáveis, eu vou fazer um apontamento aí nesse vídeo, tá bom? Para você ter uma ideia inicial. Até para você que tá com medo de esquecer, já escala agora, já deixa escaladinho aí, bonitinho o seu time. Se não der tempo, se você esquecer, se ficar na correria, pelo menos você tem um esboço aí com os principais jogadores aí, as principais opções do momento. Indo aí pro gol, no gol também aí o Everton, custando 19 cartoletas, ele é um excelente goleiro, mas não tem boas médias assim no cartola, então acho que é até um goleiro que não é tão escalado, mesmo com o Palmeiras tendo vários SGs aí ano passado, ele não pontuava assim tão bem. O Cássio aí já tem algumas oscilações, mas tem jogos que faz boas pontuações, vale a pena ficar de olho. João Paulo também tem sempre boas pontuações, mas tá caro, então tem que dar uma analisada com carinho. Tadeu, né? Tadeu sempre é um goleiro cartoleiro aí, sempre tem boas pontuações, então vale a pena ficar de olho. E aí nós temos aí a lista de goleiros, várias opções interessantes. O Everson, para quem não sabe, foi eleito aí por votação dos próprios cartoleiros, votaram lá no site do GE e escolheram o Everton para ser o goleiro bom e barato. O que quer dizer isso? Um de cada posição vai sair custando 5 cartoletas. Jogadores que talvez inicialmente, pelo desempenho do ano passado ou pelo seu nível técnico aí, custariam um pouco mais. Mas aí ele é eleito aí o jogador bom e barato e por isso ele acaba saindo aí por 5 cartoletas. Então é uma pichincha, mesmo que enfrente o Vasco aí, que tem mostrado aí que tem alguma força, mas o Everson custando 5 cartoletas jogando em casa, eu acho que é bem bacana da gente escalar, beleza? Claro que mais pra frente a gente vai analisar aí com mais detalhes. Nas laterais, e o lateral mais caro do cartola aí é Marçal, bom jogador de cartola, mas 13 cartoletas achei um pouco salgadinho aí. Ó, Ayrton Lucas 11 cartoletas também é um bom lateral de cartola, faz boas pontuações. Piquerez, ótimo. Capixaba agora no RB Bragantino também é sempre uma boa opção. Reinaldo foi pro Grêmio, então tem algumas opções aí bacanas. O Saravia foi pro Galo, teve algumas
mudanças aí, ó, Piton no Vasco, teve Sander, que foi mito do esporte também, cartoleiro nato também, tá no Goiás. Então teve várias mudanças aí no mercado. Depois a gente pode até fazer um vídeo atualizando aí as novidades. Mas aqui, ó, o Marcos Rocha também, como eu tava falando aí dos bons e baratos, né? Foi eleito o lateral bom e barato da temporada, então custando 5 cartoletas. Dá pra ver aí pelo Piquerez, ó, ambos faziam médias parecidas, pontuações parecidas, então era esperado que o preço dele sairia parecido ou até mesmo igual. Então você vê aí o Piquerez custando 11 cartoletas e o Marcos Rocha custando só 5 cartoletas. Então é uma pichincha, também acho muito difícil da gente deixar ele de fora. O Varela não tá 100% aí nesses últimos jogos, mas também custando 5 cartoletas jogando em casa. Eu acho que vale a pena aí deixar ele pré-escalado. Caso ele tenha mesmo, né, uma complicação, não vá jogar na estreia ou qualquer outra coisa que a gente acredite que ele não vai estar 100%, aí a gente faz a troca aí mais perto da rodada abrir. Na zaga, como não podia ser diferente, né? Os zagueiros artilheiros aí são os mais caros: Gomes, Murilo, Nino, Arboleda, jogadores que têm sempre boas médias, né? Um bom desempenho, estão custando aí mais 18 cartoletas. Eu acho muito caro aí para gastar em zagueiro nessa primeira rodada. Então, Cuesta também, que já não é mais aquele Cuesta do Internacional, mas ainda remete boas pontuações, pode ajudar. Fabrício Bruno, as 7 cartoletas, pode ser interessante. Kahneman também, as 7 cartoletas também pode ser interessante. Rodrigo Caio, ó, 6 cartoletas, acho que vale a pena, ainda mais pelo confronto, jogando em casa, tá? E vamos ver aí, ó, Bruno Mendes também, 6 cartoletas, interessante. Tem alguns jogadores que você pode analisar aí pelo retrospecto, né? O próprio David Braz, que embora tenha um jogo difícil aí fora de casa na estreia, David Braz também contribui bastante com gol, chega bastante lá, finaliza lá, cobrava até algumas faltas ano passado. Então 5 cartoletas é um valor aí bacana. O Pedro Henrique tá aqui como dúvida, mas ele também foi eleito o zagueiro aí bom e barato para a temporada, custando 5 cartoletas. Quem conhece aí o Pedro Henrique sabe do desempenho dele. Ele no Cartola rende muitos pontos, então 5 cartoletas tá de graça. Tá aqui como dúvida, mas como faltam ainda quase um mês aí pro jogo, eu acredito que ele vai se recuperar. Eu vou colocar ele escalado. Se até lá ele não melhorar, também é a mesma coisa, a gente troca e vê como é que fica, tá bom? Além dele, eu vou também com Rodrigo Caio. Acho que é uma boa opção aí jogando em casa, 6 cartoletas. Lembra que agora nessa primeira rodada o ideal é escalar os jogadores mais baratinhos possíveis. Claro que você vai ficar lá com vontade de escalar o Gomes, escalar o Murilo, seria ideal, uma zaga ótima para essa primeira rodada. Mas 18 cartoletas cada um, ó, só os dois já ia custar mais do que eu gastei todo o meu sistema defensivo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, senão você perde cartoleta e aí fica complicado para jogar o resto da temporada. Tem que pensar a longo prazo. Na meiuca aí os craques, né? Ó, Rafael Veiga, Rascaeta, Terans, Arias. Então todos ótimas opções, mas todos muito caros também, tá? Então vamos ter que de novo analisar um pouquinho mais para baixo aí, ó. Andrei dos Santos, bom esse menino aí, tem que ficar de olho nele, talvez não para a primeira rodada, mas para as próximas rodadas aí possa ser interessante. Nicão, que agora tá no Cruzeiro, também pode ser um bom nome. Beleza? Tem vários nomes aí, né, interessantes pra gente escalar no meio de campo. Vina agora no Grêmio, ó. Vina no Grêmio também pode ser um bom nome para essa primeira rodada, inclusive, mas para várias rodadas aí ao longo do ano. Ó, Pedrinho, Edenilson, meio campo do Galo também vem forte. Vamos dar uma olhada aí, quem foi o mais votado aí para ser o bom e barato nessa primeira rodada foi o Galopo. O Galopo do São Paulo foi eleito lá para ser o bom e barato, custar 5 cartoletas, mas o Galopo teve uma lesão séria aí no Paulista, provavelmente vai ficar fora aí por alguns meses, então não vai participar, com certeza não vai participar do jogo de estreia, tá? E aí o Cartola quebrou o galho aí e elegeu uma segunda possibilidade. Então o Adson do Corinthians, que substituiu aí o Galopo e entrou como o jogador bom e barato. Provavelmente são ambos jogadores aí de qualidade que poderiam custar muito mais. Então, se está custando 5 cartoletas, a gente escala.
o Galopo não vai retornar, senão também seria uma boa opção, tá? Claro que vale você analisar aí, né? Então, Rafael Veiga em casa contra o Cuiabá, será que vale a escalação? Eu acredito que você pode sim arriscar um jogador ou outro, escolher um jogador para ser o seu diferencial, até para você ousar um pouquinho mais como capitão, talvez. Acho que vale a pena. Mas você tem que balancear o seu time e pensar que você precisa olhar para esses jogadores lá de baixo, começar a analisar essa lista ao contrário, lá de baixo, e ver quais são os mais baratos possíveis que tenham um bom potencial aí para você sair na frente, não só na pontuação, mas também no acúmulo de cartoleta. Nesse sentido aí, eu vou escalar o Pedrinho do Galo. Acho que o Galo jogando em casa tem chance aí de fazer um bom jogo, ele tem feito bons jogos, tem contribuído bastante aí com o meio-campo do Galo, então vamos de Pedrinho. E para complementar o nosso meio de campo, eu vou de Eric Ramírez. Então, Red Bull também jogando em casa contra o Bahia, 4 cartoletas, não precisa de quase nada para valorizar, é um jogador que chega bem à frente, pode ser uma opção interessante. Então, por enquanto, ainda tem muita água para rolar, mas por enquanto, nosso meio de campo está assim, beleza? Até agora, estamos aí na escalação, vamos para o ataque, os homens gol aí, quem que a gente vai escalar? Vai bancar Luizito Soares, jogador mais caro da temporada. Germancano, 22 cartoletas. O ataque do Flamengo aí também caríssimo. Então, todos aqui, claro, pelotão da frente, ótimas opções. Mas é aquela questão do risco. E aí, você vai arriscar? Vai arriscar em quem? Quem vai ser a sua ousadia da primeira rodada? Não dá para ser totalmente ousado, senão perde todas as cartoletas. Dudu também, ó, Rony, Hulk, várias boas opções aí pra gente escalar. O atacante bom e barato aí da primeira rodada foi o Pedro Raul, mas esse eu não vou escalar, não que eu não acho que é uma boa opção não, tá? Achar uma boa opção, por enquanto eu não vou colocar porque eu coloquei o Everson, né, o goleiro do Galo, e aí eu particularmente não gosto de escalar o goleiro de um time e escalar o atacante que vai enfrentar ele, e aí eu torço pelo gol ou torço pela defesa? Então eu acho que eu não gosto de escalar dessa forma. Mas se você não tá de Everson, aí eu acho que o Pedro Raul pode ser super interessante. E lembrando que o Pedro Raul teve sim, no ano passado, um desempenho melhor até fora de casa do que em casa. Então o fato de jogar aí fora de casa talvez não seja uma coisa tão ruim. 5 cartoletas vale a pena, tá bom? Eu acho aí indispensável para essa primeira rodada o Arthur. A gente sabe o quanto o Arthur ele é participativo do jogo. Ele chuta, ele cobra falta, ele cobra escanteio, ele tá em todas e custando 7 cartoletas jogando em casa. Eu acho que é válido, super interessante aí o Arthur do Bragantino. Assim como o Paulinho aí também. Um contraponto aí é o Hulk. Ah, você não preferia o Hulk? Preferia, mas o Hulk é o dobro do preço. E aí ele precisa fazer o dobro de pontos para não desvalorizar. Então pensando aí que o Paulinho tem também um jogo bem participativo, então eu acredito que ele possa pontuar e valorizar com mais facilidade, beleza? E aí, como eu disse, ó, cada um vai ter a sua ousadia, o seu risco da primeira rodada. Por enquanto eu acho que o meu vai ser o Pedro, beleza? E aí, já que eu vou gastar 19 cartoletas nele, ele vai ser o meu capitão. Lembrando aí, ó, que é mais uma mudança desse ano. O capitão não vai mais dobrar a pontuação. Então, se o Pedro fizer o golzinho dele, 8 pontos, no ano passado valeria 16. Então esse ano aí ele vai ser multiplicado por 1,5. Então 8 vezes 1,5, 12. Então o gol do Pedro especialmente, que está sendo o meu capitão, valeria 12, enquanto o gol dos demais vale 8. Então tem que pensar com carinho aí no seu capitão, porque pode ser uma diferença bacana na sua pontuação final, beleza? Esse vídeo aí foi mais para a gente ter uma análise do mercado, ó, por enquanto gastando 86 cartoletas, até gastei mais do que eu gostaria, talvez aí faço alguns ajustes para baratear esse time, mas a ideia é gastar o mínimo possível para valorizar o máximo, beleza? E esse aí é o nosso primeiro esboço. Quando estiver pertinho da rodada, a gente abre de novo, análise da rodada daquele jeito que vocês gostam, vendo tintim por tintim o que é que a gente espera da rodada, o que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso time. E aí, a partir daí, a gente faz a nossa escalação, beleza? Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Não esquece de deixar nos comentários aí o nome do seu time, para que a gente possa te incluir na liga oficial aí do nosso canal, tanto a liga clássica como a liga mata-mata, beleza?
Valeu, até a próxima e fui!